Deus abençoe o grupo de louvor, a igreja. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amados irmãos, eu vou pedir para que os irmãos abram a Bíblia no livro de 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5, do verso 1 ao verso de número 13, para a nossa meditação. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu vou ler e os irmãos só me acompanham, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. Estes três concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê é mentiroso e o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Os irmãos, mantenha a Bíblia aberta, feche os teus olhos, que eu vou fazer mais uma oração. Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, estamos agora, Senhor, diante da Tua palavra, da Tua santa e gloriosa palavra. Nós somos falhos, fracos, pecador. Eu sou indigno, Pai, mas eu preciso que o Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja comigo nesta noite, para sermos ministrados por Ti. Fala conosco, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Cativa, Deus, a nossa mente, o nosso coração. Nos leva, Senhor, ao mais profundo da Tua presença, para que possamos, Senhor, guardar a Tua palavra, colocar em prática em nossas vidas, para não pecar contra Ti. Deus Santo, toma nas Tuas mãos este culto, nos conforma, Pai, a imagem do Teu santo Filho Jesus. Assim eu te peço, Pai, te agradeço, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém.
Amados irmãos, como eu falei com os irmãos, eu ia tratar hoje sobre a segurança da nossa salvação. Por isso que eu estava ali ainda terminando de meditar, que é um assunto muito amplo, não dá para falar tudo, mas nós vamos descorrer do texto. E eu fiz uma colocação, foi domingo passado, e achei por bem de tratar esse assunto sobre a confiança e a convicção da nossa salvação, a segurança da salvação, que o cristão, que o crente deve ter. O crente deve ter essa segurança da salvação. Porém, existe algumas formas para a gente medir, examinar, para ver se de fato nós somos salvos ou não. E se somos salvos, devemos permanecer salvos. Mas se a gente, nesse diagnóstico, olhar e analisar que pelo conteúdo do texto não estamos no caminho da salvação, devemos então ver onde estamos errando, tirar aquilo que me afasta de Deus, que pode me levar à condenação, e voltar para o caminho da salvação que está em Cristo Jesus. Primeira coisa que eu digo para a igreja é que a salvação ela não é perdida. A salvação já foi garantida por Cristo. Ninguém toma mais de Jesus essa salvação, porque ele já venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu o pecado. Então ele já garantiu a salvação da igreja. A questão aqui é concernente se nós estamos na fé, se nós estamos salvos. Essa é a questão aqui, porque a salvação não tem como ser tomada. Ninguém toma a salvação, não pode tirar, não pode validar, porque Cristo já pagou o preço, já está pago. Sabe quando você compra algo e é seu? Você tem prova que é seu? Está pago, tudinho. Está lá, eu já paguei no cartão de crédito, de débito, tem a nota fiscal. A salvação foi comprada pelo sangue. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então não tem como tirar, impedir a salvação, porque já foi concretizada na cruz do Calvário, ok? Bom, vamos começar pelo texto que eu acabei de ler. Nós vamos ler muito aqui, vou precisar muito dos seus dedinhos, viu, Keila? E vamos mergulhar no texto ao qual eu acabei de ler. O autor do texto é unânime, segundo alguns pais da igreja, como autor sendo o apóstolo João, o discípulo João que caminhou com Cristo, né? Que andou com Cristo, irmão de Tiago. E João, quando ele escreveu essas epístolas, ele já estava na cidade de Éfeso, segundo a história. Ele viveu aqui 100 anos e morreu de morte natural. Quando ele escreve essa epístola, ele está na cidade de Éfeso. Já o livro do Apocalipse, ele está na ilha de Pátimo, quando ele recebeu a revelação de Jesus. Então, segundo alguns pais da igreja, como Irineu, Tertuliano e Clemente de Alexandre e outros, acredita que foi o próprio João que escreveu essas epístolas e também o Evangelho de João, segundo ali o seu nome, tá bom? Bom, mais ou menos, aproximadamente 85 a 95 anos que essa carta ela foi escrita, ela foi enviada. E nós temos alguns temas, porque ela tem 3 etapas, né? Nós temos a primeira carta. A primeira carta vai depender de cada... Quem tem Bíblia de estudo, ela vai dar um norte. Por que foi escrita a primeira carta? A primeira carta ela foi escrita com o tema: conhecer a verdade, obedecer a Deus,
viver em amor, a primeira carta. Já a segunda carta, deixa eu abrir aqui, continua, né? A continuação. Verdade, amor e discernimento. E a terceira carta, são 3 epístolas, termina com devoção à verdade de Deus e hospitalidade para com seus mensageiros. Tá certo? Lembrando que todos esses irmãos aqui, os apóstolos, eles enfrentaram batalhas, dificuldades concernente a homens que estavam tentando ali, de alguma forma, atrapalhar o crescimento da igreja, através de ensinos errôneos, falsas doutrinas, outros que se diziam ser o Cristo, e aí vai, uma série de heresias que eles estavam tentando implantar no meio da igreja de Deus. Mas Deus sempre levantou homens compromissados com o reino, com a sua palavra, e cheio do Espírito Santo. Porque para combater, para defender, tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. E de conhecimento, é ter propriedade naquilo que defende, naquilo que crê. Eu sirvo a Deus há 30 anos, por exemplo, há 40 anos, há 50 anos, você tem convicção disso? É essa convicção, mas é pelo tempo que eu sirvo, por isso que eu tenho convicção, eu tenho 50 anos de crédito, não estou falando disso, você tem que ter convicção se de fato você tem a convicção da sua fé em Deus. Quem é Deus? O que Jesus representa para você? Você conhece a Jesus Cristo? O que Ele fez, os feitos dEle, os milagres, a missão dEle? É essa convicção, você ter propriedade, quando alguém vir interrogar você, e você defender com propriedade. Quem é o seu Deus? Ok? Então, João aqui, ele procura fazer isso, ele procura deixar registrado, ele procura exortar os irmãos, e como ele é a última lâmpada acesa, ele é o último discípulo ali vivo, os demais já tinham sido mortos, então ele tinha um respeito, porque ele era a testemunha que andou com Cristo, que ouviu os seus ensinamentos, que viu os seus milagres, viu a morte, viu Jesus sendo crucificado e também viu Jesus ressuscitado, com o corpo ressuscitado. Ele viu Jesus sendo acessado ao céu, ele viu Jesus subindo às nuvens, né? Então veja só o que João está mostrando para nós, e a intimidade que ele tinha com Deus para receber essas revelações, para receber essa graça, essa grandeza de Deus. Eu falei com os irmãos quinta-feira que deveríamos orar pedindo para que nós chegássemos a essa estatura, de ser como esses homens aqui, cheio de Deus, cheio de fé, cheio do conhecimento, buscando com poder e autoridade, ousadia, a graça redentora, buscar comunhão com Deus, buscar poder de Deus, receber as revelações divinas, que possamos buscar essa graça, de viver no mundo caído, corrompido, cheio de perversidade, maldade, latrocidade, mas viver pela fé em Cristo Jesus, em amor, devoção, piedade. É isso que devemos buscar, ser cheio do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Então vamos. E estes é o propósito dessas cartas, do Evangelho, da Bíblia, da Palavra de Deus, nos levar para mais perto de Deus, nos levar para mais perto do Senhor, viver experiência profunda com Deus, de permanecer a fé inabalável, a fé protegida em Deus. O propósito da Palavra de Deus é nos levar a ter uma vida pura, uma vida santa, uma vida piedosa, uma vida purificada, aonde através das nossas ações, através dos nossos frutos, através das nossas boas obras, testifica e mostra que somos filho de Deus, que somos a igreja de Deus, que somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, através do vestir, através do falar, sabe, através da nossa
da nossa comunhão, através do nosso andar, do nosso trabalhar. Então, é para isso que a palavra de Deus, ela trabalha em nossas vidas, para que eu e você glorifique a Deus através das nossas ações. Agora veja, o texto que eu acabei de ler, diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. A primeira coisa aqui é crer que Jesus Cristo é Filho de Deus, é o Senhor. Então, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, você é nascido dele. E crer não é só eu dizer que eu creio, mas também tem a questão da fé. Você crê através do pronunciar e através do viver. Você é conhecido como cristão. Você é visto como cristão. As pessoas observam, não porque você está dizendo que você é um cristão, mas através das suas ações, através dos seus frutos. Então você é nascido de Deus, porque o diabo, Satanás, conhece a Bíblia melhor do que eu e você. Então vamos lá. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. No verso 2 diz: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então nós temos aqui agora um outro item: os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, a lei de Deus. Então nós conhecemos, vamos lá, que uma pessoa é nascida, que uma pessoa é salva quando ela guarda os mandamentos. E guardar os mandamentos é colocar em prática na vossa vida. É você cumprir os mandamentos de Deus, é cumprir o que a Bíblia diz, não o que o homem diz, mas o que a Bíblia diz. Aí você é nascido de Deus. Então nós temos aqui crer, segundo, ama os seus mandamentos. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Vamos lá. E o 3 diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Só é pesado para quem não quer, para quem não ama. Aí se torna pesado. Quando eu amo os mandamentos de Deus, quando eu amo a Deus, eu vou fazer de tudo para guardar os seus mandamentos, para andar conforme a sua palavra. Eu vou fazer de tudo. Eu vou cometer erros, porque eu sou pecador. Nós somos pecadores. Mas quando eu cometer esses erros, eu não cumprir os mandamentos de Deus, como é que eu vou me sentir? Como é que vai estar minha alma? Como é que vai estar o meu coração? De um nascido, de uma pessoa nascida, de uma pessoa que ama a Deus, vai ficar triste, porque através disso ele sabe que ele ofendeu a Deus, que ele desagradou a Deus, que ele entristeceu a Deus. Ele não queria ter feito aquilo, ele não queria ter feito isso e acabou fazendo. E aí ele vai se entristecer por ter cometido algo que Deus abomina. Ok? O 4 diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ok? Vencer o mundo aqui está falando dos desejos pecaminosos que os nossos olhos vê, que é a candeia do corpo. O que diz lá em 1 João, capítulo 2, verso 15, 16 e 17. 1 João capítulo 2, verso 15 e 16 e 17. Diz assim: não ameis o mundo.
Pode pôr, tá aqui. Nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pode continuar. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Tem como a gente não viver no mundo? Só se a gente morrer. Agora vamos entender o que o texto está dizendo. Tira as pessoas do mundo agora. Tira o ser humano do mundo agora. O ser humano é perfeito. O mundo é perfeito. Não haverá pecado. Maldade, enfim. Mas por quê? Agora, vamos entender a lógica. O ser humano voltou para o mundo, aí o pecado veio também. Por que o pecado veio? Porque foi Adão que cometeu o pecado, e Eva. E por causa disso, houve uma consequência. Então, o que João está dizendo? Ele diz assim, ó. O verso 15 diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então já está claro. Aquilo que está no mundo, que é contrário à palavra de Deus, que afasta, faz eu e você afastar de Deus. Se eu amo aquilo, o amor do Pai não está em mim. Pastor, dá para numerar? Não dá não. Eu teria que viver muitos anos para numerar o tanto de coisa que é contrária à palavra de Deus, que abomina, que é abominável aos olhos do Senhor. Então ele dizendo, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Verso 16. Porque tudo que há no mundo, há a concupiscência da carne, há a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Veja só, não é do Pai, mas é do mundo. Não é eu que estou dizendo, é o texto que está dizendo, porque tudo que há no mundo, a palavra, eu vou até mudar, mas os irmãos sabem de tanto falar isso aqui. Tudo que há no mundo, há desejo da carne, aquilo que a nossa carne deseja, tudo que é contrário à palavra de Deus, é isso que a nossa carne deseja. A concupiscência dos olhos, desejos dos olhos e a soberba da vida. Nós somos orgulhosos, soberbos e prepotentes. Então o que a nossa carne deseja é as coisas contrárias à palavra de Deus. Não é do Pai, tá claro ali. Não é do Pai, não é do Criador, não é do Deus, mas do mundo. Aí o verso 17 diz o quê? E o mundo passa. E as suas concupiscências, seus desejos. Mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Glória a Deus. Louvado seja Deus. O que o texto está dizendo? Que o mundo vai passar. A Bíblia diz que o mundo vai ser destruído pelo fogo, vai deixar de existir. O mundo passa, os seus desejos, a nossa natureza pecaminosa, quando nós se encontrarmos com o Senhor, porque ainda, nós somos salvos, mas ainda pecamos, não porque queremos pecar, mas porque a nossa natureza quer pecar. Então quando nós encontrarmos com o Senhor, aquela natureza caída, a natureza pecaminosa vai passar por uma transformação. Vai ser um corpo incorruptível, não haverá corrupção no corpo, porque será transformado no corpo imortal. Isso está onde? 1 Coríntios, 1 Tessalonicenses, está lá na carta de Tessalonicenses. Então nós passaremos por uma transformação. Quando isso acontecer, aí já é certo que vocês, como eu, viveremos para sempre com o Senhor. Aí já é certo, quando passarmos por essa transformação. Mas enquanto estivermos aqui, nós vamos sofrer tentações. Muitas tentações. De várias práticas, de vários itens. Tentações para tentar nos tirar da presença de Deus. Interessante que eu vou voltar para o pecado. Tem alguém aqui na igreja
ou em alguma igreja, ou no mundo, que pode dizer assim, que não tem pecado? Não. Porque a Bíblia diz, se alguém disser que não tem pecado, já está pecando por estar mentindo, ok? Então nós concordamos que somos pecador, mas um pecador remido, pecador justificado, pecador santificado em Cristo Jesus. Veja só, volta para o verso 1 desse texto, Keila. Louvado seja Deus. Olha o que diz João: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. 2. E ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Veja só, um homem, o verbo se fez carne, Cristo veio ao mundo, se submeteu à vontade do Pai, e aí se humilhou. Como é que ele se humilhou? Habitando no corpo humano. Um Deus que se fez humano. E Paulo retrata isso na sua carta de Filipenses capítulo 2, que ele não usurpou ser igual a Deus, mas aniquilou-se, ele se humilhou. Então quando nós pecamos, e o pecado aqui não é um pecado intencional, mas é uma queda. Aí a Bíblia diz, olha, João disse, filhinhos, não pequeis, ele recomenda, olha o que está recomendando, não pequeis, mas se vocês pecarem, você tem um advogado. A Bíblia diz assim, que aquele que confessa, deixa, alcança misericórdia. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, nos limpa, nos lava. O sangue de Jesus. Então, nós devemos entender dessa seguinte forma: eu sou um pecador remido, sou lavado pelo sangue do Cordeiro, Cristo já pagou o preço, porém eu não posso viver uma vida de pecado. Eu não posso viver assim, eu não posso confundir isso. Ah, porque eu sou salvo, eu posso me esbanjar. Eu posso me deleitar no pecado porque Cristo já pagou o preço de sangue, porque há muitos extremistas que vivem assim, porque ele é salvo uma vez. Nem os calvinistas clássicos creem dessa forma. Eu não sou calvinista, não sou arminiano, mas os calvinistas clássicos, eu vou citar eles aqui, não creem assim, como o pastor Augusto Nicodemos, como o pastor reverendo Hernandes Dias Lopes, como o pastor Paulo Júlio e como o pastor Marcos Grau Conato. E como o pastor dos puritanos, João Beck, e o pastor Paulo Walsh, são os calvinistas. Não creem dessa forma. Ele crê que uma pessoa que é eleita, que é predestinada à salvação, ele vai viver uma vida pura, uma vida santa, uma vida piedosa. Ele vai viver uma vida compromissada com a palavra de Deus. E isso será mostrado através dos seus frutos, que está lá em João capítulo 15, do verso 1 ao verso 7, ok? Vamos voltar para o texto. Agora veja, o 5. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes 3 são um. Estes 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Estes 3 concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou Cristo. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho, e quem
em Deus não crê é mentiroso e o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Ou seja, o que está dizendo? O que o texto está dizendo? Não adianta eu dizer que eu sou cristão, que confesso a Deus, mas eu não tenho um testemunho, eu não cumpro os mandamentos, que é em Jesus Cristo, é os seus mandamentos, é a sua lei, é a sua palavra. Então, se eu não tenho e não recebo, eu não sou salvo, e muito menos filho de Deus. É doído quando a gente fala para uma pessoa que ele é criador, porque de fato o ser humano ele foi criado por Deus, mas para se tornar filho de Deus, ele tem que crer em Jesus Cristo. A Bíblia diz assim, que ele tem que crer em Jesus Cristo, aí ele se tornou filho, não somente filho, mas se tornou também herdeiro, não somente herdeiro, mas também se tornou co-herdeiro das suas promessas. E uma dessas promessas, e uma das bênçãos mais poderosas, mais rica, mais maravilhosa, é a questão da salvação. Só está pertencente aos lavados, aos remidos, aos justificados pelo sangue do Cordeiro, para aqueles que cumprem os seus mandamentos, para aqueles que vivem na lei de Deus, para aqueles que andam nos caminhos do Senhor, para aqueles que são conduzidos pela palavra de Deus, que está escrita em Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Glória a Deus, aleluia. Então, quando você vê uma pessoa que você conhece, que não pertence a Deus, ore por ele, pregue para ele, para que ele venha confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Não tem salvação por outro método, por outro caminho, ou por obras, somente em Jesus Cristo. E o próprio Jesus deixou isso claríssimo, em João capítulo 14, versos de número 6, o que ele diz lá? É um texto conhecido, acho que toda a igreja conhece, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Somente Jesus Cristo é o caminho, somente Jesus Cristo é a verdade, somente Jesus Cristo é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele, porque lá em João capítulo 3, verso 16 e 17 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O verso 17 diz: porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas eu tenho que crer, eu tenho que ir, eu tenho que guardar os seus mandamentos, senão não vai funcionar. Aleluia. Senão não vai dar, não vai. Eu tenho que guardar os seus mandamentos. Eu sempre vou repetir que os deslizes todo cristão comete, porque ele vive na carne ainda, né? Louvado seja Deus. Aleluia a Deus. É bom você fazer um autoexame agora, pelos textos ao qual nós estamos discorrendo aqui. Pastor, se porventura eu descobrir que eu não sou salvo, confessa a Cristo. Ué, Jesus não voltou ainda. Primeira coisa é fazer: pastor, então tá. Depois, veja os seus costumes, as suas condutas. Você vai fazer esse autoexame. Então você vai pontuando aí, e vai tirando e vai eliminando da sua vida aquilo que você vê. Não, isso aqui corre o grande risco de eu não ser salvo. Ok? Vamos lá. Olha o que a Bíblia diz, eu anotei aqui. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5. Louvado seja Deus. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5. Examinai-vos a vós mesmo, se permaneceis na fé,
Provai-vos a vós mesmo, ou não sabeis quanto a vós mesmo, que Jesus Cristo está em vós, se não é, que já estáis reprovados. Olha só esse texto. Examinai a vós mesmo, Paulo está escrevendo essa carta. Se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmo, ponto. Ou não sabeis quanto a vós mesmo, uma pergunta, que Jesus Cristo está em vós? Mas ele mesmo responde, se não é, que já estáis reprovados. Reprovado aqui, condenado. Então examina, faz um autoexame, uma autoanálise da sua vida. Nós precisamos de um conhecimento prático e experimental e bem testado para a nossa condição espiritual. Cristo expôs esta questão aos seus ouvintes em suas parábolas. Mateus capítulo 7 diz assim, verso 24 ao 27. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correu os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. A rocha, os irmãos sabem que é aqueles que guardam os seus mandamentos e a praticam, colocam em prática. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correu os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Ambos constroem uma casa. O que muda nessa construção é a base, é o alicerce. É o que muda, mas ambos constroem a casa. Mas o que muda é a base. Um construiu a sua casa sobre a rocha. E a rocha é Cristo. Outro sobre a areia. E a areia é as minhas convicções. Pronto. Mesma casa. Poderia ter feito igualzinho. Nossa, uma igual a outra. Porta no mesmo lugar, janela no mesmo lugar, parede da mesma cor, tamanho de sala, de quarto, de cozinha. Porém, uma só permaneceu e a outra caiu. O que Jesus está nos dizendo? Que aqueles que guardam as minhas palavras e a pratica é o homem inteligente, prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha o que diz Mateus capítulo 13, verso 1. Verso 1 ao verso de número 9. É outra parábola que Jesus conta. E é a parábola do semeador. Olha o que ele vai contar aqui. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-a. Verso 5. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, e secou-se, porque não tinha raiz. E a outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-no. E o verso 8. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma a 100, outra a 60, e outra a 30. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. O que Jesus está dizendo? Que uma dessas sementes caiu em boa terra. E essa semente produziu, cresceu e deu muitos frutos. Jesus explica essa parábola no mesmo capítulo.
Ele explica no verso 18. Olha o que ele está dizendo no verso 18. Escutai-vos, pois, as parábolas do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, veio o maligno, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Verso 20. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra. Primeira turma, aqueles que ouviram a palavra e já disseram, não quero, porque o inimigo já cegou ele. O inimigo já tampou os ouvidos dele. O segundo até recebeu a palavra. Olha o que diz o segundo. E o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegado a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Ou seja, tem uns que até receberam, mas por causa dos problemas, da perseguição e outras coisas, automaticamente ele não permaneceu. Ok? Bom, verso 22. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutíferas. O que está acontecendo aqui? Nesse sentido, tem aqueles que receberam a palavra, permanecem na igreja, porém as coisas deste mundo, os desejos, as seduções, os pratos, sufocaram ele, tamparam os olhos dele, os ouvidos, e ele então, como a Bíblia diz, ficou infrutífero. Verso 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto e produz 100, outro 60 e outro 30. O que aconteceu aqui? Ele ouviu a palavra, ele entendeu a palavra, ele entendeu o evangelho, e aí agora ele foi convencido pelo Espírito Santo, que já está na vida dele, e convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E aí ele começa a ouvir a voz do Espírito Santo, dizendo para ele produzir boas obras, para ele ter uma vida piedosa, para ele ter uma vida santa. Aí ele vai crescendo na graça, vai guardando a palavra, e vai crescendo, andando em fé, e a vida dele é notória, a mudança divina, no falar, no vestir, no amar, no perdoar, no pronunciar. Ele mostra que ele é um cristão, não porque ele fala que é um cristão, mas é por causa dos seus frutos que mostram. Ele é piedoso, ele é misericordioso, ele é longânimo, ele é benigno, ele é amoroso. Ele tem uma preocupação de não desagradar a Deus. A preocupação dele é agradar a Deus, é louvar a Deus, é glorificar a Deus através das suas ações. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Este é o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão não é aquele que não peca. O verdadeiro cristão é aquele que até peca, mas não se conforma com o pecado. Este é o verdadeiro cristão. Você não vai ver lábios sujos, palavras de maldição, amaldiçoando um ou outro, querendo que o outro morra. São coisas que a Bíblia diz que devemos fazer diferente, porque a vingança vem de Deus. Aleluia a Deus. Ai, irmãos, e a minha preocupação glória, é que eu conheço algumas pessoas que acham que são salvos e não são salvos. E isso corta o meu coração, dói-me. Se não entender, tem pessoas que não têm nem a oportunidade mais de ouvir o que vocês estão ouvindo, e eu sei que vai para o inferno. Principalmente porque pastores que deveriam ensinar a verdade não estão fazendo isso.
Igreja que deveria estar vendo está fazendo isso. Está preocupado com quantidade. Vocês têm o evangelho. E há pessoas que vão para o inferno. Porque acham que são crentes. Porque cumpre um protocolo. Vem para o culto todo dia. É dizimista. Porque baseia que ser dizimista é salvo. Está errada essa doutrina. Não existe essa doutrina. Quem falou que o dizimista, porque dá dízimo, é salvo? Oh, meu Pai. Isso corta o meu coração. Porque eu sei que não é fácil pregar um ensinamento desse. Mas é preciso, é pertinente, é relevante. E outra coisa que eu preciso dizer a vocês, que até eu faço os meus autoexames. Você acha que eu não me coloco na balança? Hoje mesmo, ontem, conversei com a minha esposa. E eu falei, a gente tratando um assunto sério. E a gente conversando sobre isso. Aí quando a gente pensa, né? Porque a gente tem que parar para pensar. Para e pensa. É fácil a gente olhar o outro. É fácil a gente olhar o outro. Mas agora para e pensa. Como é que estamos diante de Deus? Eu não estou dizendo que a nossa igreja é a única que prega o verdadeiro evangelho. O que eu estou querendo dizer é que há igrejas que não pregam o verdadeiro evangelho. Louvado seja Deus. Aleluia a Deus. E simplesmente eu só estou lendo os textos. Glória a Deus. Só os textos. Então, veja só o que diz João 1 João capítulo 2, verso 3 ao verso de número 5. Olha o que diz. E nisso sabemos que conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Guarde bem essa palavra, aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Preste bem atenção. A palavra aperfeiçoado quer dizer que nós vamos se aperfeiçoando. Termina, se encerra essa palavra? Não, ela continua. É de grão em grão, é de fé em fé. Até a volta de Jesus Cristo, nós temos que se aperfeiçoar nele, nos seus. E como é que eu me aperfeiçoo? Nos seus mandamentos. Porque ele mostra para mim aonde eu estou certo e aonde eu estou errado. É nos seus mandamentos, é na sua palavra que ele mostra. E aí, eu não conheço a Cristo. Alguém pregou para mim, alguém me evangelizou. Aí eu vim para a igreja, sem saber como que funciona. Mas o Espírito Santo foi lá e tocou em mim, através de um irmão, de um folhetinho, de uma palavra. O que vai acontecer? Eu entrei aqui sem saber de nada. O que eu preciso ouvir? Que o verdadeiro evangelho seja pregado, para que eu venha saber o que é certo e o que é errado e cresça em fé, em fé. Aleluia, Deus. Se você sabe que uma criança que nasce precisa de um leite, quando o seu leite acaba, você vai comprar um veneno para dar para ela? Não, você vai comprar o melhor leite para dar para essa criança. Então, nós vamos sendo aperfeiçoados. Nós vamos melhorando os nossos caminhos. Nós vamos vendo a palavra. E aí a gente vai melhorando. A gente vai crescendo em fé, em comunhão com Deus. Aí vem aquela certeza da salvação. Vem a convicção da salvação. Você não consegue viver longe de Deus. Você ama Deus, ama Deus, ama Deus. Você quer Deus, você tem fome de Deus. Aí você começa a se preocupar com aquilo que você não faz para Deus. Puxa, eu não estou fazendo muita coisa para Deus. Você começa a ficar angustiado. Você começa a ficar angustiada por aquilo que você não está fazendo. Aí aquilo que você faz, você fala, eu quero mais. Se eu orava 10 minutos, eu vou orar 20, 30, 40, uma hora. Eu vou ler a palavra de Deus. Eu vou cultuar mais na presença de Deus. Por quê? Porque eu vou me aperfeiçoando nele, em Deus. Glória a Deus. Então, é isto que o texto
texto está dizendo. É isso que a palavra está dizendo para nós. É essa convicção. Eu tenho a convicção da minha salvação. Você tem essa convicção agora, depois que eu trouxe a metade do ensino. Agora você tem a convicção da sua salvação, que você é salva, que você é salvo. Você sente dentro de você a alegria da salvação. Quando o salmista Davi disse, quando ele percebeu que ele não tinha, ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, remove em mim o espírito reto, não me lance fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo. Aí ele termina dizendo: torna-me a dar a alegria da salvação, Senhor. Ele percebeu que não tinha, mas quando ele percebeu, ele foi lá e pediu: Deus, traz de volta o coração arder, aquecer, traz de volta o temor. Ei, calabachulha de calamaia, traz de volta a santidade, traz de volta o desejo de orar, traz de volta a fome da tua palavra, traz de volta, Senhor, aquilo que está escapando das minhas mãos aos poucos. Ah, louvado seja Deus. Glória a Deus. Oh, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha o que diz 1 João, capítulo 3, verso 10 ao verso 14. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Veja só. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Eu vou resumir aqui. Nós temos 2 mandamentos na Bíblia: amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Estou dizendo isso, nós já sabemos o que devemos fazer. Ok? Então a Bíblia diz a respeito do seu irmão. Não só o seu irmão de sangue, e nem só o seu irmão da igreja, mas também pessoas que estão lá fora, presas em alguma área que é contrária à palavra de Deus. Nós não devemos de maneira nenhuma, como cristão, amaldiçoar aquela pessoa. Nenhum cristão pode fazer isso, por mais que a gente estamos sujeitos a fazer isso. Mas isso não é um coração e uma mente renovada em Deus, quando ele incita o ódio, quando ele deseja o mal, até por aqueles que te fazem o mal, ok? Porque veja só o verso 12, quando João está escrevendo isso, ele vai trazer agora algo que aconteceu lá atrás, com a família de Adão e Eva. Ele cita Caim, verso 12, não como Caim, que era do maligno, e matou ao seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seus irmãos justa. Veja só, por que a obra dele era má? Porque ambos apresentou a oferta a Deus, ambos eram cristãos, ambos cultuavam a Deus, porém um era justo, pecador, e o outro era mau, pecador. E o que Caim fez? Matou o seu irmão. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e o nosso próximo como a si mesmo. Não podemos de maneira nenhuma desejar o mal, seja quem for, mas orar por essas pessoas. Aleluia, Deus. Por mais que eu e você estamos sujeitos a fazer isso. Olha o que diz Romanos capítulo 12, verso 9 e 10.
O amor seja não fingido. Aborrecei-vos ao mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E há muitos cristãos que se diz ser cristão, mas não pratica justiça e muito menos ama o seu semelhante. Há cristão que eu já vi desejar o mal do outro. Meu Deus do céu. Se não ama, pode ficar com dúvida da sua salvação. Se não pratica a justiça, pode ficar com dúvida da sua salvação. Que você não é um salvo. É o que o texto diz, é o que a Bíblia diz. Não sou eu que estou dizendo. Agora veja, vamos para Tiago capítulo 2, a partir do verso 14. Porque alguém pode dizer assim, vai deixando aberto aí. Nós não devemos confundir a segurança da salvação com presunção, que é uma ilusão baseada em amor por si mesmo, autojustificação e autobajulação. Eu vou ler aqui. Provérbios capítulo 16, verso 2 diz: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Olha isso, viu? Guarde bem esse versículo. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Porque a gente pode achar pela nossa interpretação que nós estamos trilhando um caminho puro, um caminho honesto. Aos nossos olhos não pode, não, é puro, não, esse caminho aqui dá, esse aqui dá para dar, não, esse aqui não ofende a Deus. Aos nossos olhos, aos nossos desejos, as nossas vontades são puros, mas a Bíblia diz que o Senhor pesa, examina o espírito. Outra coisa que não pode acontecer, nós também precisamos ter o cuidado de não confundir a fé e a segurança da salvação. Porque eu tenho fé, eu estou seguro. Não é bem assim. Alguém pode estar justificando a fé sem a segurança, dizendo que é salvo porque tem muita fé. Os caras que faz fezinha lá na casa lotérica para ver se fica milionário, tem um monte lá que tem fé maior do que a nossa, que é crente. Esses que jogam maquininha, caçanique, baralho, que torcem, faz aquela coisa, tem fé mais do que a nossa, não quer dizer que é salvo. Entendeu? Então nós temos que saber separar, porque a fé, ela vem junto com o fruto do Espírito. Jamais você vai ter a fé em Deus e fazer coisas contrárias à palavra de Deus. Por que eu citei essas coisas? Porque essas coisas são contrárias à palavra de Deus. Então, mas uma pessoa salva, eu vou mostrar para você em Tiago capítulo 2, verso 14. Olha o que diz: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Porque alguém pode dizer assim: eu vou fazer uma fezinha em Deus, eu quero ficar milionário, Deus é minha fé. Toca lá no bolão, no número, faz cair o número. Ele tá clamando por Deus, para que Deus dê um resultado para ele. E o que o Tiago está dizendo? Porventura a fé pode salvá-lo? Aí o 15: e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aguentai-vos, fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Ele diz o seguinte: você tem que ter fé e mostrar pelos seus frutos. Não adianta você ter comida, roupa, tá abastado de coisas e ver o teu irmão passando necessidade e só dizer assim: Deus vai te ajudar. Se Deus está querendo usar você para abençoar essa vida, se Deus está querendo usar você para levar o mantimento para essa casa. Porque a fé produz isso em nós. A fé produz em nós piedade, ser piedoso, hospitaleiro, ver uma pessoa necessitada e ajudá-lo.
vós lhe disser, ide em paz. O verso 17, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. O verso 18, mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé, sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Glória a Deus. Irmão José, pode vir, filho. Amém, amados irmãos? Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus. Glória a Deus. A segurança da salvação é o efeito da fé, um crescer a partir da fé. Olha o que diz Efésios capítulo 3, verso 12, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. A fé é um ato direto da alma, em direção a Cristo, tomando-a e se agarrando ou se apegando a Ele. A segurança da salvação é um ato de reflexão da alma, na percepção da própria fé, através do poder do Espírito Santo que nos levam a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus ao qual foi selado. O Espírito Santo é Deus. Se alguém zombasse do teu filho, fizeste chocarrice com ele, escarnecesse dele, como que você se sentiria? Com raiva? Como uma leoa? Como um leão? Você sente quando você vê uma pessoa zombar do Espírito Santo? Brincar com o Espírito Santo de Deus, ao qual nos leva a Deus. A Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós precisamos do Espírito Santo para permanecer em Cristo. Nós precisamos do Espírito Santo, porque é Ele que nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos pedir como convém, não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e Ele é apto para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Paulo disse, não sabem vós que vós é o templo do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus habita em vós. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não brincai com o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos leva a Deus. É Ele que nos leva à presença de Deus. É Ele que nos ajuda a orar. É Ele que nos ajuda a jejuar. É Ele que nos ajuda a meditar e a examinar e a ler a sua palavra. É Ele que nos ajuda a vir aos cultos. É Ele que nos fortalece quando estamos fracos. É Ele que anima quando estamos desanimados. É Ele que alegra quando estamos tristes. É Ele que dá vigor quando estamos cansados. É o Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então nós vimos através das Escrituras que o povo de Deus tem desfrutado dela, da segurança da salvação. Olha como Davi chamou a Deus de seu Deus e o agradeceu pelo perdão dos seus pecados. Salmo 31 verso 14 diz: mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Deus. Salmo 32 verso 1 diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado, mais do que feliz. Paulo mostrou a sua segurança da salvação e baseou não em uma
revelação especial de Deus, mas em motivos ou razões que pertencem a todo o povo de Deus. Romanos capítulo 8, verso 31 ao 39. Glória a Deus. Aleluia. E aqui eu termino. Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Olha o que diz esse texto. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem tentará acusação? Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Quem nos separar do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. O que pode? O que aconteça? A fome não pode me separar do amor de Deus. As tribulações, as perseguições, as injúrias, não pode, porque Cristo venceu por mim, e eu pertenço a Ele. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Eu quero despertar essa convicção na sua vida nessa noite. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Eu passo por essas coisas, você passa por essas coisas. Enquanto estivermos aqui, vamos passar por isso. Mas o Senhor é aquele que nos fortalece, é aquele que nos sustenta, é aquele que nos ajuda. Bendito seja o Senhor. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Todos os dias somos entregues à morte. Somos reputados, somos perseguidos, somos rejeitados, somos caluniados, somos zombados, mas estamos com Cristo, é o que importa. Louvado seja Deus. Foi Ele que criou todas as coisas, e é Ele que vai me levar para a morada eterna. Olha o que diz o 37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, nem o inferno, nem as trevas, nem os anjos caídos, seja o que for, não poderá. Essa é a segurança que temos de cima. Agora você vai sair daqui convicta. Louvado seja Deus. Agora vai sair daqui convicto. Porque se a gente for basear, irmã Gisele, no meu pecado, todos aqui estão condenados. Todos. Porque todos pecam. Todos pecam. Nós pecamos. Então a nossa fé está alicerçada, baseada em Cristo Jesus. E eu tenho essa convicção que Ele morreu na cruz para me salvar, pagou os preços de sangue, me resgatou da condenação eterna para viver no seu amor. Ah, que maravilha será esse grande dia, nos encontrarmos com o Senhor para vivermos uma vida eterna com Ele e ver aqueles que partiram antes de nós, que já estão lá. Ah, louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, irmãos, então guarde essa palavra no vosso coração. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 1, verso 20. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. O que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Romanos
capítulo 8, verso 16 diz: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17 diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, estamos em Cristo. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Então, amados irmãos, e termino. Eu disse para minha filha, vou até dizer, quando o pastor está dizendo assim que está terminando, aguenta mais 1 hora, porque é coisa de pastor, mas eu vou terminar agora. Agora é verdade. Amém? 2 Timóteo capítulo 4, verso 7 ao verso de número 8 diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Agora eu fechei a Bíblia, eu terminei de verdade mesmo. Irmão, guarde esse rico ensinamento. Todos vocês, guarde esse rico ensinamento e saia daqui convicto. Convicto. E se você de fato precisa melhorar, é agora, não espera chegar em casa, já vai com a sua mente. Como é que é a panela de pressão, né? Que fica aquele barulho, faz igual a panela de pressão, vai saindo assim, com a sua cabeça assim, igual a panela de pressão. Vai pensando naquilo que você tem falado, naquilo que você tem feito, naquilo que você tem negociado. Vai pensando em tudo e vai mudando isso a partir de hoje, para que você não seja pego naquele grande dia. Mas nós que estamos aqui, a igreja de Deus, a noiva do Cordeiro, que é lavado pelo sangue do Cordeiro, que guarda os mandamentos de Deus, que foi exposto aqui, que foi explanado aqui, tem que ter a convicção da sua salvação. Glória a Deus. Amém? Vamos orar. Depois eu quero louvar com a igreja. Em Cristo posso confiar. Vamos orar. Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Glória a Deus. Eu vou dar um esboço para vocês. Eu vou mandar para vocês ainda pegar outros textos e ajudar, fortalecer mais vocês ainda. Eu vou pegar esse ensino aqui, vou mandar lá para aquela vai mandar lá, não sei como é que fala, PDF, PDH lá, manda lá no grupo, e aí os irmãos pegam uma Bíblia de estudo, vai no Google mesmo, e pega uns outros versículos que ajudam mais a nos dar essa certeza da nossa salvação. Glória a Deus, amém? Vamos orar, louvado seja Deus, fecha os teus olhos. Glória a Deus. Pai Santo, nós ouvimos, Senhor, a Tua palavra nesta noite. Oh, Deus, maravilhoso é o Senhor, que nos salvou, que nos redimiu. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pelo Teu imensurável amor, mostrando para nós que a graça nós somos salvos. Somos salvos pela graça. Ah, Senhor, que amor, que imensurável amor para conosco, acendendo a nossa lâmpada com a nossa fé, mostrando para nós e nos convencendo da salvação pela luta diária que temos, e sabemos que se estamos vencendo não é mérito nosso, é o Senhor, através do Teu Santo Espírito, que nos ajuda a vencer, que nos ajuda a permanecer. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Deus, eu te peço sobre a vida dos meus irmãos que estão aqui. Deus, que essa chama venha acender novamente no coração deles. E daqueles que vão me ouvir, Senhor, que elas possam também ser tocados por essa chama, sabendo que o Senhor já venceu na cruz do Calvário, e agora nós devemos andar em fé, sendo aperfeiçoado, andando nos Teus caminhos, guardando os Seus mandamentos, para mostrar
que somos salvos em Ti, Senhor. Deus, perdoa nossas falhas, nossos pecados, as nossas fraquezas que cometemos, Senhor, porque somos pecadores, habitamos no corpo mortal, no corpo corruptível. Mas, Pai, toma nas Tuas mãos, Senhor, nos ajuda, nos fortalece, nos incendeia, Senhor, para a Tua glória, ó Deus. Assim, Pai, eu te peço e te agradeço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Adore ao Senhor. Só em Cristo posso confiar, é minha força, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abala. Que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, Consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Todos? Só em Cristo homem se tornou, frágil bebê mais pleno Deus, que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu, por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu vivo. Glória a Deus, adore ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou, glorioso dia então surgiu, vivo ele está, ressuscitou, vitória eterna conquistou, do meu pecado livre estou, de Deus eu sou e Ele é meu, comprou-me com sangue de Jesus. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Não mais culpa, o medo atroz, igreja. Não há mais culpa.
minha vida aqui, Ele será meu guia, enfim, nenhum poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar, em Cristo eu vou permanecer. Louvado seja Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe a igreja.